havendo número legal de vereadores, conforme o artigo 128 do Regimento Interno, e pedindo a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 12 de janeiro de 2026. Conforme a Resolução 02/2020, será feita a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, hoje pelo vereador Alexandre Rivael. Boa noite a todos. E tudo o que pedires em oração, crendo, o recebereis. Mateus 21, 22. A ata da sessão ordinária do dia 5 de janeiro de 2026 está publicada no sistema virtual e foi conferida e assinada pelos vereadores com mais de 48 horas antes da sessão. Portanto, dispenso a sua leitura com base no artigo 145 do Regimento Interno e submeto a discussão por 2 minutos para cada vereador. Não tendo quem queira discutir, está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovada a ata da sessão ordinária do dia 5 de janeiro de 2026, registre-se e publique-se. Hoje, se ausenta a vereadora Luzia por motivos de saúde. Coloque em votação a justificativa da ausência da vereadora. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado por todos. Registre-se. Passemos à discussão das matérias em pauta. Solicito ao assessor que faça a leitura das mensagens e proposições apresentadas a essa mesa diretora. Ofício número 807 de 2025, do Gabinete do Prefeito Municipal de Xangri-Lá. Xangri-Lá, 12 de dezembro de 2025. A Vossa Excelência Daiane Emerim, a Câmara Municipal de Vereadores de Xangri-Lá. Assunto: resposta ao pedido de informação número 22 de 2025. Ao cumprimentá-los cordialmente, sirvo-me do presente instrumento para enviar a resposta ao pedido de informação 22 de 2025. Seguem anexo os convênios e aditivos, sendo que havia para o momento fico à disposição, renovando protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Celso Bassani Barbosa, Prefeito Municipal. A correspondência contém 6 arquivos anexos, dos quais dos 2 contratos de convênio e 4 aditivos aos convênios, em resposta ao pedido de informação número 22 de 2025, que solicita o encaminhamento dos contratos celebrados com o Hospital Life Plus. A correspondência responde ao pedido de informação 22 de 2025, de autoria da vereadora Daiane Emerim. Está aberto espaço para discussão preliminar por 2 minutos para cada vereador. Não tendo quem queira discutir, solicito que o servidor prossiga com a leitura. Ofício número 2 de 2026, do Gabinete do Prefeito Municipal de Xangri-Lá. Xangri-Lá, 5 de janeiro de 2026. A Vossa Excelência Daiane Emerim, a Câmara Municipal de Vereadores de Xangri-Lá. Assunto: resposta ao pedido de informação número 21 de 2025. Ao cumprimentá-los cordialmente, sirvo-me do presente instrumento para enviar a resposta ao pedido de informação 21 de 2025. Seguem anexo os documentos solicitados, sendo que havia para o momento fico à disposição, renovando protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Celso Bassani Barbosa, Prefeito Municipal. A correspondência contém anexos mais de 790 páginas de processo administrativo de licitação para a contratação de empresa especializada, para fornecimento do material, montagem e desmontagem das decorações de Natal para o município de Xangri-Lá. A correspondência responde ao pedido de informação 21 de 2025, de autoria da vereadora Daiane Emerim. Está aberto o espaço para discussão preliminar por 2 minutos para cada vereador. Não tendo quem queira discutir, solicito que o servidor prossiga com a leitura. Primeira leitura do projeto de lei número 184 de 2025 do Executivo Municipal. Fixa o valor da contribuição para o custeio da iluminação pública, previsto no artigo 5º da Lei Complementar número 5, de 16 de setembro de 2003. Aberto o espaço por 2 minutos para cada vereador. Não tendo quem queira discutir, coloque em votação o requerimento de regime de urgência
esta votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado por todos. Aprovado. 4 a favor, 1 contra. Ô, Cris, só uma pergunta. Esse projeto está sendo para ser votado na segunda? Sim. E por que estão votando o regime Nós hoje? estamos votando o regime de urgência, porque senão nós precisamos obedecer o rito do processo que tem no regimento interno. Primeira leitura, segunda leitura. Ah, e tá, aí mas não é o, é só não é o ofício para ser votado hoje, então. Não é a matéria, é só para que na próxima pauta ele vai ser incluso para votação. Tá. Vereador Giovanni, a favor, então? Solicito que o assessor de comunicação prossiga com a leitura. Primeira leitura do projeto de lei número 001 de 2026 do Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo de Xangri-Lá a receber patrocínios da iniciativa privada para a realização de eventos constantes na Lei número 698 de 18 de abril de 2005. Calendário de eventos oficiais estabelece normas correlatas e dá outras providências. Aberto o espaço por 2 minutos para cada vereador para discussão preliminar. Não tendo quem queira discutir, coloque em votação o requerimento de regime de urgência. Esta votação, quem está de acordo, permaneça como está. Aprovado por todos. Solicito ao assessor que prossiga com a leitura. Primeira leitura do projeto de resolução número 1 de 2026, da vereadora Mariane Lavieja. Dispõe sobre a organização dos serviços internos relativos à gestão e à separação de resíduos sólidos, bem como sobre a obrigatoriedade de disponibilização de lixeiras seletivas nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Xangri-Lá. Aberto o espaço por 2 minutos para cada vereador para discussão preliminar. Não tendo quem queira discutir, solicito ao assessor que prossiga com a leitura. Pedido de providência 6 de 2026 do vereador Cristóvão Wolff. Solicito providências quanto às passarelas de acesso à beira da praia, em razão de questões relacionadas à segurança dos usuários. 1. A instalação de pequenas madeiras ou calças nas laterais, cantos das passarelas, de modo a permitir um apoio mais seguro para o pisar. 2. Que seja realizada uma vistoria e revisão geral das passarelas, com atenção especial às madeiras irregulares, soltas ou desniveladas, que vem causando tropeços e pode causar acidentes. Justificativa. Os pedidos apresentados se justificam pela necessidade de garantir mais segurança aos usuários das passarelas de acesso à beira da praia, tendo em vista que atualmente há desníveis, madeiras irregulares e ausência de apoio adequado em alguns pontos, o que tem ocasionado escorregões, tropeços e quedas. A situação torna-se ainda mais preocupante quando se considera o grande número de idosos e pessoas com mobilidade reduzida que utilizam esses acessos, estando mais vulneráveis a acidentes. Assim, as medidas solicitadas visam prevenir lesões, promover acessibilidade e assegurar o uso seguro das passarelas por toda a população. Pedido de providência 7 de 2026 do vereador Cristóvão Wolff. Solicito a recolocação de lâmpadas na Praça da Marina, especialmente na Cante de Bocha e no entorno do quiosque redondo. Justificativa. A falta de iluminação adequada nesses locais dificulta o uso do espaço pela comunidade no período noturno, além de aumentar a sensação de insegurança. A melhoria da iluminação contribuirá para a segurança, o lazer e a convivência dos moradores que utilizam a praça. Pedido de providência 8 de 2026 do vereador Cristóvão Wolff. Solicito a adoção de providências na rua Genuíno Padilha, próximo ao número 29, no bairro Arpoador, diante das seguintes situações. 1.
limpeza do meio-fio e desobstrução das sarjetas, tendo em vista o acúmulo de terra, vegetação e sujeira, o que tem impedido o escoamento adequado da água da via. 2. Que seja notificada a Corsã para a recolocação dos PVS, retirados para passagem de tubulação, uma vez que os PVS foram deixados sobre a calçada. O local da intervenção permanece com o buraco preenchido apenas com areia, oferecendo risco a motoristas e pedestres. 3. Reparo ou substituição da placa de identificação da rua Genuíno Padilha, na esquina com a rua A, que se encontra quebrada. 4. Limpeza da calçada do terreno localizado na mesma esquina, rua Genuíno Padilha, com a rua A, pois os moradores retiraram toda a terra que estava no meio da rua e colocaram na calçada, na tentativa de melhorar o trânsito dos veículos e o escoamento da água. Justificativa. Os moradores da rua Genuíno Padilha manifestaram reclamações quanto à falta de manutenção por parte do poder público, ao longo período. Diante da ausência de ações regulares da Prefeitura, a própria comunidade tem se unido dentro de suas possibilidades para realizar limpezas e pequenos cuidados no local. Entretanto, tais iniciativas não substituem as atribuições do Poder Executivo, sendo indispensável o seu apoio e a atenção para que todas as demandas apresentadas sejam devidamente sanadas, garantindo melhores condições de infraestrutura, segurança e qualidade de vida. Assim, faz-se necessária a intervenção dos órgãos competentes para que o local se torne mais digno e adequado para a moradia. Pedido de providência 9 de 2026 do vereador Cristóvão Wolff. Solicito a implantação de faixa de pedestres elevada, quebra-molas ou outros redutores de velocidade na Avenida Paraguaçu, no trecho compreendido entre a farmácia Panvel e a agropecuária Macanudo, em frente à Alameda Rio do Peixe. Justificativa. O local indicado apresenta grande fluxo de pedestres, em razão da presença de estabelecimentos comerciais e da Alameda, a qual é amplamente utilizada como caminho de acesso à praia. A implantação de uma faixa de pedestres preferencialmente elevada contribuirá de forma significativa para a redução da velocidade dos veículos, a melhoria da visibilidade e o aumento da segurança viária, promovendo melhores condições de mobilidade urbana e a preservação da integridade física da população. Pedido de providência 10 de 2026 do vereador Cristóvão Wolff. Solicito a retirada de um enxame de abelhas que se encontra no poste localizado em frente à creche do bairro Figueirinha. Justificativa. A presença do enxame no referido local representa risco à integridade física das crianças, servidores e demais pessoas que circulam pela creche, uma vez que possíveis ataques podem causar acidentes graves, especialmente em crianças pequenas e pessoas alérgicas. Diante disso, faz-se necessária a adoção de providências urgentes para garantir a segurança da comunidade. Pedido de providência 11 de 2026 do vereador Adalcir Rodrigues da Silva. Solicita ao Poder Executivo Municipal, por meio do setor competente, que seja realizada a limpeza e capina na rua Irerê, localizada no bairro Atlântida. Justificativa. A presente solicitação atende a reiterados pedidos dos moradores da localidade, tendo em vista o mau estado de conservação da via, ocasionado pelo acúmulo de sujeira, resíduos e mato alto. Aberto o espaço para discussão dos pedidos de providência por até 2 minutos para cada vereador. Solicito que o vereador Alexandre assuma a mesa. Boa noite. Com a palavra, o vereador Cristóvão Wolff, PP, por até 2 minutos, vereador. Boa noite, senhor presidente, vereadoras, vereadores. Boa noite àqueles que nos assistem através das redes sociais. Essa semana eu estive fazendo uma visita no bairro Figueirinha e uma demanda lá já há tempo de uma rua para ser pavimentada. E durante a visita nós visualizamos um enxame de abelha bem próximo ao poste, em frente à escolinha. Então, deixo aqui meu pedido para o Executivo, para que dê uma atenção especial nesse caso. Agora ainda estava falando com o Dr. Bassa e a Sheila, minha assessora ali, que teve um caso agora esses dias de um ataque a uns animais e um senhor foi morto agora esses dias, se não me engano, dia 11 agora.
foi morto por ataque de abelhas. Então, pedi ao executivo uma atenção especial nesse caso, uma vez que o chame de abelha está bem em frente à escolinha ali. Fiz o pedido de providência também sobre uma faixa de pedestres aqui em Paraguaçu, próximo ao JJ. Ali tem um fluxo gigante de pessoas, não tem quebra-molas ali, as pessoas embalam desde a rótula até na frente da igreja e às vezes não olham que tem criança, tem idoso, tem animais atravessando a rua ali e o risco de acidente é gigante. Mas já quero agradecer ao secretário Wolfgang, que agora à tarde ele já estava providenciando isso, falei com ele por telefone, disse que faria esse pedido, ele está providenciando. Agradecer também ao secretário Duda. Semana passada tivemos uma ressaca, o mar levou 40 centímetros de areia da beira da praia ali, baixou bastante a areia, apareceu bastante coisa que tinha enterrado ali, concreto, as próprias passarelas também foram danificadas, e eu fiz o pedido de providência para que fosse recuperadas essas passarelas e também colocado umas travas de segurança, porque as passarelas muito inclinadas, às vezes os idosos vão subir com areia seca, escorrega, então essas travas servem para dar segurança para as crianças, principalmente para os idosos. Também fiz o pedido de providência sobre a marina, o arpoador. As pessoas esquecem que o lixo é a responsabilidade delas e vão colocando lixo em qualquer lugar. E o Poder Executivo, às vezes, não consegue chegar em todos os pontos. Então, fica aqui minha solicitação para o Executivo resolver também esse lixo, que é parte dos moradores lá. Continua aberto o espaço por 2 minutos para a discussão dos pedidos de providência. Com a palavra, vereador Adalcir, MDB. Bom dia, senhor presidente, vereadoras, vereadores, assistência presente, assistência que nos acompanha pelas redes sociais. Bom, fiz um pedido de providência para limpeza em Capina, na rua Irerê, em Atlântida, mas a gente observa, caminhando pelo município, que tem muitas ruas, né, necessitando dessa capina no nosso município. Então, solicito ao executivo, né, que faça, né, por solicitação dos moradores daquela rua, não só aquela rua, mas aquelas ruas que têm ainda necessidade da limpeza. A questão da limpeza na orla, eu tive caminhando e com a ressaca, além de baixar ali o nível, ele causou a destruição de alguns quiosques, de algumas passarelas, e ainda continua o lixo amontoado na beira da praia. Então, peço ao executivo, né, através da Secretaria de Obras, né, que faça o recolhimento desse material também. Continua aberto o espaço para a discussão dos pedidos de providências. Não tendo mais ninguém, abrimos espaço para oradores inscritos por até 10 minutos. Tem ninguém inscrito, né? Hoje temos o vereador Adalcir Jacaré, MDB. 10 minutos, vereador. Boa noite, senhor presidente, vereadoras, vereadores, assistência presente, assistência que nos acompanha pelas redes sociais. Bom, vem essa tribuna essa noite para fazer alguns comentários e tentar entender a fala do prefeito Celcinho numa entrevista na Rede Pampa. Foi uma fala infeliz, né, na minha opinião, não deveria, né, ter colocado daquela forma. Eu acredito que nós temos instrumentos dentro dos PADs, né, dos próprios gestores, né, para que a gente possa conduzir a melhor forma de trabalho dos nossos servidores públicos. Ele fazendo aquilo, ele expôs, né, toda uma categoria. Eu estava vendo a live da presidente do sindicato, onde ela é parceira, né, do poder público, para que se tire, né, e que aquelas pessoas que não querem realmente trabalhar, que se punam. Que não pode, na minha opinião, é fazer de forma generalizada uma acusação chamando os funcionários de vadio. Eu repudio essa fala do prefeito, né. Hoje eu estive no Parque de Máquinas,
né? Eu gostaria que os vereadores de situação também fossem lá para ver o estado de sucateamento que se encontra o parque de máquinas. Segundo eles, não tem nenhuma máquina de cortar grama funcionando. Eu cheguei lá às 7h30, presenciei um único veículo transportando os funcionários. Um único veículo pequeno, e que as pessoas tinham que aguardar a sua vez para se deslocar até o ponto de trabalho. Então, assim, eu peço ao Executivo que dê uma olhada nessa questão, porque tem que ter condições de trabalho para que as pessoas possam desenvolver o trabalho, né, da melhor forma possível. Não estou aqui, de forma nenhuma, querendo passar a mão por cima das pessoas que não trabalham, mas nós temos instrumentos para cobrar dessa pessoa. Então, se o prefeito não sabe disso, deve procurar a assessoria jurídica, o sindicato, para que a gente possa, né, não chegar e expor o nosso município da forma como está sendo exposto. Foram mais de 2.000 comentários em rede social. Isso aí não é bom para nós, para o município de Xangri-Lá. Espaço para liderança de bancada. Por até 5 minutos por vereador. Cedo meu espaço para a vereadora Aline. Com a palavra, a vereadora Aline Silva. Solicito que a vereadora Mari assuma a mesa, vereadora. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras e a comunidade que nos acompanha pelas redes sociais. Quero me manifestar sobre o debate que surgiu a partir de declarações recentes ao nosso prefeito a respeito do parque de máquinas e da terceirização de serviços. Primeiro é preciso colocar as coisas no seu devido lugar. O que está em discussão aqui não é o valor dos servidores públicos, que são essenciais para o funcionamento do município e merecem respeito. O que está em debate é um modelo de gestão. É a busca por mais eficiência na prestação dos serviços à população. O prefeito, como gestor e como alguém que está há muitos anos à frente da administração, tem o dever de dizer quando os serviços não estão funcionando como deveriam. Isso não significa atacar pessoas, mas reconhecer que existem gargalos, limitações e dificuldades reais na forma como o trabalho hoje está organizado. A terceirização, por exemplo, é um instrumento previsto em lei, amplamente utilizado por administração pública em todo o país para ampliar capacidade operacional, reduzir filas de espera, entregar mais resultados ao cidadão. Defender isso não é desvalorizar servidor público, vereador. É buscar soluções para que a cidade funcione melhor. Tenho certeza de que a grande maioria dos servidores de Xangri-Lá... Uma parte, vereadora. Só deixa eu concluir, vereador. Dos servidores de Xangri-Lá trabalha com dedicação, responsabilidade e compromisso com a população. Ao mesmo tempo, também é legítimo que o Poder Executivo discuta formas de aumentar a produtividade e melhorar a eficiência dos serviços, porque é isso que o morador espera de nós. Por isso, acredito que o debate precisa ser feito com serenidade, respeito aos servidores, sem dúvida. Diálogo com o sindicato, sim, mas também coragem para enfrentar problemas e buscar soluções modernas para uma gestão pública. O nosso compromisso maior é com a população de Xangri-Lá. E isso passa por valorizar quem trabalha e, ao mesmo tempo, garantir que os serviços públicos cheguem com qualidade, rapidez, eficiência a quem mais precisa. Tenham todos uma boa noite. Continua aberto o espaço para liderança de bancada.
Com a palavra, o vereador Adalcir, MDB. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras, assistência presente, assistência que nos acompanha pelas redes sociais. Vereadora Aline, eu não sei se eu me equivoquei, mas tu fez uma colocação e me perguntasse alguma coisa sobre a questão da terceirização? Direcionei ao vereador, porque foi o vereador que estava relatando um pouco antes de mim. Então tá. Bom, eu não sou contra a terceirização. Né? A minha fala, vereadora, foi no sentido de repudiar a fala do prefeito Celso, quando colocou de uma forma pejorativa a condição dos nossos funcionários públicos. E isso repercutiu muito mal, né, aqui em Xangri-Lá. Eu falei e repito, não compactuo com nenhum tipo de funcionário que não quer trabalhar, mas a gente tem os mecanismos para fazer com que a gente resolva isso. Eu tenho exemplos de terceirização aqui, vereadora, né, que não são bons exemplos. A gente tem a terceirização da vigilância, onde funcionários não receberam, né, estão até agora aguardando os seus salários. Então, e aí, perguntado ao pessoal do executivo, eles disseram, não é responsabilidade da prefeitura, é responsabilidade da terceirizada. Então, a gente tem que observar muito como fazer a terceirização. Nós temos que também atentar para a questão do prévio. Então, os serviços podem ser terceirizados. Colocar a culpa nos funcionários, tentando justificar. Sabia que nós temos uma empresa terceirizada para limpeza no nosso município? E a gente vê como é que estão as ruas. Então, eu acredito que falta dar condições para os trabalhadores, sim, e eu pedi para vocês, vereadores de situação, que dão uma passadinha no parque de máquinas e vê como é que está a situação lá. Talvez seja uma forma de sucatear para terceirizar, não sei, né, mas daqui um pouco eu começo a pensar assim. Se eu deixo algo sucateado, eu posso justificar para a comunidade que o serviço feito por trabalhadores concursados não é a melhor forma. E aí eu justifico a terceirização. Continua aberto o espaço para líderes de bancada. Posso fazer daqui? Em razão do vereador estar lesionado, acredito que sim. Senhor presidente, senhores vereadores, assistência. A gente começa a analisar, né, uma administração pública e ver como ela lida, né, e cada um tem uma maneira de pensar, cada vereador, cada pessoa que trabalha lá dentro também tem a maneira de pensar. Eu não entro em debates, porque eu acho que o administrador público, ele tem um peso muito grande lá dentro para assumir, e sei que 4 anos atrás, quando eu fazia parte da situação, aconteceu um problema lá também. Era o problema de trabalhar a prefeitura pela manhã e pela tarde, né? E daí o Celso queria que o pessoal trabalhasse de manhã e à tarde na prefeitura. E deu debate também. Mas depois se organizaram, o pessoal foi eficaz naquilo que tinha que fazer no horário de serviço à tarde, não precisou acontecer isso aí. Então, eu acredito que o administrador, os secretários, né, tem a maneira certa de tentar trazer esses concursados uma maneira diferente de trabalho, né, que faça melhorar, né. A gente não pode debater, ver o que é o melhor, o que é o pior, né. Mas eu digo que as terceirizadas são boas, são, mas nossos concursados também, acredito que tem um jeito de trabalhar que possa render ao município.
Não estou cobrando executivo, prefeito, não é isso. Eu acho que a maneira de pensar em trabalhar, eu acho que para ser prefeito de uma cidade igual Xangri-Lá, por tudo que ela é e representa no estado, não é muito fácil. Mas acredito sim que uma boa gestão junto com os secretários, esse problema é solucionável. Eu acredito que secretários da pasta ele também tem que se envolver nessa situação, junto com os subprefeitos, né, para se tornar essa secretaria a fazer funcionar, né, se esse é o problema. Sobre a terceirização de serviço, é importante para o município, para evoluir o município também. Muitas vezes a gente cobra do executivo capina, limpeza de área, então tudo isso é importante, mas também a gente também tem a analisar uma gestão pública, seus secretários, né, na maneira que estão trabalhando, também o prefeito de repente conversar com eles e tentar trazer esses concursados para o lado para poder fazer um bom trabalho. Solicito que o vereador Alexandre assuma a mesa. Com a palavra, vereador Cristóvão Wolff, do PP. Boa noite, presidente, vereadoras, vereadores, assistência. Vereador Giovanni falou muito bem, né? O peso que é ser prefeito. Nosso prefeito, 4 mandatos, já deve ter vivenciado tanta coisa que, como se diz, às vezes a gente engole seco, né, vereador? Então, eu lembro que quando nós entramos outra vez, teve o caso de uma servidora que, se não me engano, foi exonerada, que estava levando o rancho para casa. Conseguiram pegar. Tem outro que ele falou, atestado, um monte de atestado. Foram aqueles bons, acabam pagando pelos maus. Então, foi retirado, se não me engano, o valor do vale para quem apresentava atestado. E aquele que raramente colocava atestado, acabou pagando. Agora, mais uma vez, o único que pode responder por ele falar o que quis dizer ou não quis dizer é o prefeito Celcinho. Eu não posso dizer o que ele quis dizer aqui. Mas o que ficou claro na fala dele é que no pátio tem alguns que não trabalham. Isso foi o que ele quis dizer. Agora, para quem serviu ou não o chapéu, por favor, siga o seu trabalho e faça honrar o concurso que passou. Aquele que não se sentiu prejudicado, continue fazendo seu belo trabalho pelo nosso município. É de vocês, concursados, sim, que nós precisamos. Quando nós, vereadores, CCs, terceirizados, aqueles que são temporários, quando saírem, vai ser o concursado que vai tocar o município, assim como sempre foi. Mas eu deixo aqui o meu apoio a todo aquele que trabalha direito e repudio de outra forma aquele que é o cara que bota atestado, que faz corpo mole, que está lá só pelo salário. Só pelo salário também é uma forma de roubar, não é? Só trabalho, faço aquela parte que não é nem feijão com arroz, é tudo sem tempero, sem gosto. Então, a esse aí que serviu o chapéu, ele com certeza criticou e falou que o prefeito está errado. Se ele trabalhasse direitinho, eu tenho certeza que o prefeito ia lá dizer, muito obrigado a todos vocês concursados, 100%. Mas sempre tem uma laranja podre no meio que acaba estragando todos os outros. Passemos à ordem do dia. Solicito que o assessor faça a leitura das matérias sujeitas à votação nesta sessão. Veto parcial número 6 de 2025 ao projeto de lei 168 de 2025 do vereador Alexandre Rivael. Razões do veto. O projeto de lei 168 de 2025, que dispõe sobre a obrigação da concessionária de abastecimento de água, Corsã, a EGEA, suas empresas terceirizadas e a agência reguladora competente, de reparar danos causados em vias e bens públicos no município e da outras providências, foi enviado por esta egrégia Casa Legislativa e recebido pelo Executivo no dia 15 de dezembro de 2025, para fim de sanção. Conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 55 da Lei Orgânica, o veto encontra-se dentro do prazo de 15 dias úteis. Artigo 55. Os projetos de lei aprovados pela Câmara Municipal serão enviados ao prefeito que, aquecendo, o sancionará. Parágrafo 1º. Se o prefeito considerar o projeto no todo ou em parte
inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará dentro de 48 horas ao presidente da Câmara Municipal os motivos do veto. Diante do exposto, o presente veto é tempestivo. Da legalidade, cuida-se de análise do projeto de lei que dispõe sobre a obrigação da concessionária de abastecimento de água, Corsã Egea, suas empresas terceirizadas e a agência reguladora competente de reparar danos causados em vias e bens públicos do município e da outras providências. Nos termos do artigo 55, parágrafo 1º e parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal, o veto parcial é instrumento legítimo do Poder Executivo para preservar a legalidade e a coerência do planejamento público. Desta forma, ainda que a matéria esteja inserida na competência municipal para legislar sobre assuntos locais, nos termos do artigo 30, 1 e 2 da Constituição Federal, tenho que, após a análise do corpo jurídico deste poder, alguns dispositivos devem ser vetados. A ementa, o caput do parágrafo 1º e o inciso 4 do artigo 5º da proposta incluem a agência reguladora competente, como sujeita direta às obrigações previstas na lei. Entretanto, a agência reguladora do serviço de abastecimento de água não integra a estrutura administrativa do município, tratando-se, em regra, de ente estadual no intermunicipal, cuja atuação decorre de legislação própria e de contratos de concessão e regulação. A imposição direta de obrigações por lei municipal a ente regulador externo extrapola a competência legislativa municipal, podendo caracterizar ingerência indevida em esfera administrativa alheia. Assim, considerando o disposto no artigo 55, parágrafo 2º da Lei Orgânica, diz que o veto somente poderá abranger texto integral do artigo, do parágrafo, de inciso ou de alínea, tenho que o artigo 1º e o inciso 4 do artigo 5º da proposta devem ser vetados. No que diz respeito à ementa, essa, por ausência de previsão legal, não pode receber o veto, devendo ser objeto futuro de adequação legislativa. O artigo 5º, inciso 2, prevê a aplicação de multa diária proporcional ao dano ou área não reparada, remetendo integralmente à regulamentação futura, à definição de critérios, valores e parâmetros. Embora seja admissível a regulamentação pelo Poder Executivo, o regime jurídico das sanções administrativas exige que a lei estabeleça balizas mínimas, sob pena de afronta ao princípio da legalidade estrita em matéria sancionatória. Dessa forma, em atenção ao princípio da legalidade estrita, o inciso 2 do artigo 5º da norma deve ser vetado, possibilitando que a matéria seja futuramente disciplinada por lei específica ou mediante adequação legislativa posterior. O artigo 6º, inciso 2, autoriza o município a suspender autorizações de obras não emergenciais e caso de reincidência. Embora o município detenha poder de polícia sobre o uso das vias públicas, a suspensão genérica de autorizações pode interferir diretamente na execução do contrato de concessão de serviço público essencial, bem como conflitar com normas regulatórias da hierarquia superior. Ademais, trata-se de medida de natureza sancionatória relevante, sem previsão expressa de procedimento administrativo, contraditório e ampla defesa, o que fragiliza sua aplicação prática. Diante disso, especialmente em razão da ausência de previsão expressa do direito ao contraditório e ampla defesa conforme acima mencionado, deve ser vetado o inciso 2 do artigo 6º por cautela jurídica e preservação da segurança administrativa, sem prejuízo da adoção de medidas fiscalizatórias e sancionatórias proporcionais previstas em outros diplomas legais, em que pese a legitimidade no que tange à proteção do patrimônio público e ao exercício do poder de polícia municipal, a proposta, em alguns dispositivos, avança sobre o regime jurídico do contrato de concessão de serviço público, criando sanções e restrições operacionais paralelas às previstas no instrumento contratual e na regulação própria, o que recomenda veto parcial por cautela jurídica e preservação da segurança contratual. Diante do exposto, nos termos do artigo 55, parágrafo 1º e parágrafo 2º da Lei Orgânica, apresenta o veto parcial para o fim de vetar o caput do artigo 1º, os incisos 1 e 4 do artigo 5º e o inciso 2 do artigo 6º, pelas razões acima expostas. Por tais motivos, saudando respeitosamente, confio no acatamento do veto parcial dos nobres integrantes desta Casa Legislativa. Celso Bassani Barbosa, Prefeito Municipal. A proposição conta com pareceres favoráveis do assessor jurídico e da comissão parlamentar competente.
Está em discussão por 5 minutos por vereador, conforme artigo 135, inciso 2º do regimento interno. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado por todos. Veto total número 7 de 2025 ao projeto de lei 167 de 2025 do vereador Cristóvão Wolff. Razões do veto. Da tempestividade. O projeto de lei 167 de 2025, que dispõe sobre a inserção de intérprete da língua brasileira de sinais, Libras, em eventos públicos oficiais do município de Xangri-Lá e da outras providências, foi enviado por esta Igreja à Casa Legislativa e recebido pelo Executivo no dia 11 de dezembro de 2025, para fim de sanção. Conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 55 da Lei Orgânica, o veto encontra-se dentro do prazo de 15 dias úteis. Artigo 55. Os projetos de lei aprovados pela Câmara Municipal serão enviados ao prefeito que, aquiescendo, o sancionará. Parágrafo 1º. Se o prefeito considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contados da data do recebimento, e comunicará dentro de 48 horas ao presidente da Câmara Municipal os motivos do veto. Diante do exposto, o presente veto é tempestivo, da legalidade. Cuida-se de análise do projeto de lei que dispõe sobre a inserção de intérprete da língua brasileira de sinais, Libras, em eventos públicos oficiais do município de Xangri-Lá e da outras providências. Nos termos do artigo 55, parágrafo 1º e parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal, o veto total é instrumento legítimo do Poder Executivo para preservar a legalidade e a coerência do planejamento público, muito embora seja meritória a proposta legislativa. Justamente porque, embora a matéria trate de direitos das pessoas com deficiência e, em tese, insere no âmbito do interesse local, artigo 30, 1 e 2 da Constituição Federal, a forma como o projeto foi estruturado extrapola os limites da iniciativa parlamentar, à luz do entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal. O tema 917 do STF fixou a tese de que constitucional lei de iniciativa parlamentar que gere despesa para a administração pública, desde que não trate da estrutura administrativa, das atribuições dos órgãos, do regime jurídico dos servidores, nem impõe ao Poder Executivo obrigações administrativas concretas que interfiram na gestão e na discricionariedade administrativa. No caso concreto, todavia, o projeto de lei não se limita a estabelecer diretriz ou política pública, mas impõe obrigação administrativa concreta, universal e imediata, consistente na presença obrigatória de intérprete de Libras em todos os eventos oficiais do município, independentemente do porte do evento, da existência ou não de comunicação oral, do número de participantes ou da presença efetiva de público com deficiência auditiva. Essa imposição retira do Executivo a avaliação de conveniência, oportunidade e proporcionalidade, o que caracteriza ingerência indevida na função administrativa. Diferentemente de normas programáticas ou autorizativas, o projeto cria despesa obrigatória, porque o município não possui cargo de intérprete de Libras, e mesmo que haja servidores capacitados, sua presença em eventos resultaria em horas extras. Além disso, a exigência alcança a todos os eventos oficiais, resultando na contratação de terceiros ou capacitação de servidores, ou gastos com horas extras, o que também gera impacto financeiro. Desta forma, o projeto de lei apresentado atinge diretamente a gestão administrativa e orçamentária. O município possui calendário oficial instituído pela Lei nº 698 de 2005, com mais de 130 eventos oficiais, razão pela qual a exigência indiscriminada implica custo contínuo e recorrente, e, no fim, a cláusula de custeio. As despesas correrão por dotação própria, não afasta o vício, mas o confirma, pois reconhece expressamente a criação de despesa. Outro ponto relevante é a ausência de razoabilidade e proporcionalidade na redação do projeto. Isso porque nem todos os eventos oficiais possuem fala, discurso, apresentação ou comunicação verbal, ou ainda justificam a presença de intérprete. Exemplo, atos protocolares, eventos esportivos sem transmissão, narração, cerimônias sem pronunciamentos, ações internas. Ao impor a exigência, independentemente da natureza do evento,
O projeto cria obrigação desconectada da finalidade de acessibilidade, gerando despesa pública sem correspondência necessária com o interesse protegido, o que contraria os princípios da eficiência, razoabilidade e proporcionalidade, artigo 37, caput, da Constituição Federal. A Lei nº 13.146, de 2015, LBI, bem como o Decreto nº 5.626, de 2005, não impõe obrigação absoluta e universal de intérprete em todos os eventos públicos, mas determinam que o poder público promova acessibilidade, elimine barreiras de comunicação e adote medidas proporcionais e adequadas, conforme o caso concreto. O projeto municipal, portanto, extrapola o comando federal ao transformar um dever de promoção gradual e razoável em obrigação automática e indistinta. Diante do exposto, considerando que o projeto de lei número 167 de 2025 cria despesa pública obrigatória, sem previsão prévia na estrutura administrativa, impõe obrigação administrativa específica e universal, retirando a discricionariedade do Executivo, interfere na gestão orçamentária e administrativa, em afronta ao princípio da separação dos poderes e apresenta desproporcionalidade ao exigir intérprete em eventos que não demandam comunicação oral, apresento nos termos do artigo 55, parágrafo 1º e parágrafo 2º da Lei Orgânica, veto total para o fim de vetar a íntegra do projeto de lei, pelas razões acima expostas. Por tais motivos, saudando respeitosamente, confio no acatamento do veto parcial dos nobres integrantes desta Casa Legislativa. A proposição conta com pareceres favoráveis do assessor jurídico e da comissão parlamentar competente. Está em discussão por 5 minutos por cada vereador, conforme artigo 135, inciso 2º do Regimento Interno. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado por todos. Projeto de lei número 187 de 2025 do Executivo Municipal autoriza o Poder Executivo a conceder cessão de uso de áreas para a Companhia Rio-Grandense de Saneamento, Corsã, para elevatória de esgoto bruto. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder cessão de uso para a Companhia Rio-Grandense de Saneamento, Corsã, área pertencente ao município de Xangri-Lá, com as seguintes descrições: uma área com 150 metros quadrados localizada na Rua dos Corais do município de Xangri-Lá. Os ângulos foram medidos no sentido horário, com as seguintes descrição e confrontações. O ponto P1, ponto de amarração, situa-se na interseção do eixo da Avenida Central e da Rua dos Corais. Nas coordenadas 59, 17, 90, ponto 28, 71, M, E, 69, corrigindo, 66, 99, 75, 94, 23, 2, M, N, Sirgas, 2000, daí com azimute de 326 graus, 8 minutos e 11 segundos, e distância de 22,93 metros. Chega-se ao vértice V1, origem da presente descrição. Daí, visando o vértice P1 com giro angular de 234 graus, 7 minutos e 35 segundos, e distância de 14,97 metros. Chega-se ao vértice V2, confrontando o segmento a oeste do lote. Daí, visando o vértice V1, com giro angular de 90 graus, 0 minutos e 0 segundos, e distância de 9,94 metros. Chega-se ao vértice V3, confrontando com o segmento a norte do lote. Daí, visando o vértice V2, com giro angular de 90 graus, 0 minutos e 0 segundos, e distância de 15 metros, chega-se ao vértice V4, confrontando o segmento a leste com a Rua dos Corais. Daí, visando o vértice V3, com giro angular de 90 graus, 0 minutos e 0 segundos, e distância de 9,94 metros. Chega-se ao vértice V1, origem da presente descrição, confrontando este segmento a sul com a Avenida Central. Todos os ângulos foram medidos no sentido horário e as coordenadas estão georreferenciadas em UTM
e com o Datum Sirgas 2000. Referida área é parte integrante de um todo maior com matrícula número 18.273 do livro número 2, Registro Geral do Registro de Imóveis de Xangri-Lá. Artigo 2º. A presente lei tem como objetivo autorizar a cessão de uso gratuito de área pública destinada à elevatória de esgoto bruto, parte integrante do sistema de esgotamento sanitário do município de Xangri-Lá. Artigo 3º. A cessão de uso vigorará em caráter irretratável e irrevogável até o término do contrato de programa firmado entre a Corsã e o município de Xangri-Lá, sendo prorrogável por igual período nos termos do prazo previsto no contrato de programa. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. A proposição conta com pareceres favoráveis do assessor jurídico e da comissão parlamentar competente. Está em discussão por 5 minutos por cada vereador, conforme artigo 135, inciso 2º do Regimento Interno. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado por todos. Projeto de Lei número 188 de 2025 do Executivo Municipal institui o Conselho Municipal de Desenvolvimento do Turismo, CONDESTUR, e o Fundo Municipal de Desenvolvimento do Turismo, FUNDESTUR, do município de Xangri-Lá e da outras providências. Artigo 1º. O Conselho Municipal de Desenvolvimento do Turismo, CONDESTUR, é criado com o objetivo de assessorar na definição e implementação das políticas públicas em prol do desenvolvimento turístico do município, sendo suas atribuições elencadas na presente lei, elegendo a promoção e o incentivo turístico como fator de desenvolvimento sustentável, social, econômico e ambiental do município. Artigo 2º. Ao Conselho Municipal de Desenvolvimento do Turismo compete 1. Coordenar, incentivar, promover e executar ações pertinentes ao desenvolvimento do turismo dentro do município. 2. Estudar e propor à administração municipal medidas de difusão e amparo ao turismo, em colaboração com órgãos e entidades oficiais. 3. Sugerir e orientar a administração municipal em ações relacionadas ao desenvolvimento e à preservação dos pontos turísticos do município. 4. Promover, junto às entidades de classe, campanhas para incrementar o turismo no município. 5. Agregar o maior número de entidades de cada segmento para trabalharem em conjunto na divulgação e promoção do turismo no município. 6. Captar recursos para os programas, projetos e ações das atividades turísticas. 7. Assessorar a administração municipal no planejamento do turismo e acompanhar a execução das propostas. 8. Desenvolver ações e campanhas de conscientização turística para a população em geral. 9. Estabelecer a continuidade das políticas adotadas, independentemente da troca de gestores. 10. Examinar, julgar e aprovar as contas que lhe forem apresentadas referentes aos planos e programas de trabalho executados com recursos do FUNDESTUR. 11. Elaborar seu regimento interno. Artigo 3º. O CONDESTUR será composto por representantes dos seguintes órgãos e entidades. 1. O secretário municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, que atuará como presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento do Turismo, CONDESTUR. 2. 2 representantes da Secretaria de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, sendo um do Turismo e outro da Cultura ou Esportes. 3. 2 representantes da Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente, sendo um do Planejamento e outro do Meio Ambiente. 4. 1 representante da Secretaria de Obras e Infraestrutura. 5. 5 representantes de entidades distintas da sociedade civil organizada, com atividades relacionadas ao turismo. Parágrafo 1º. Para cada um dos membros nominados, com exceção do presidente, haverá um suplente igualmente indicado pelo órgão ou entidade representante. Parágrafo 2º. Os representantes das entidades da sociedade civil organizada terão mandatos de 2 anos, podendo ser reconduzidos por igual período. Parágrafo 3º. Os representantes do Poder Executivo terão mandatos definidos pelas respectivas secretarias municipais. Parágrafo 4º. Sempre que necessário, em função da tecnicidade dos temas em desenvolvimento, o CONDESTUR poderá contar com a participação de consultores a serem indicados e nomeados pelo presidente. Parágrafo 5º. Os integrantes do CONDESTUR serão nomeados pelo ato do Poder Executivo. Parágrafo 6º. Os integrantes do CONDESTUR não serão remunerados. Artigo 4º. O CONDESTUR fica assim organizado.
Parágrafo 1º. A diretoria do Condestur será constituída por um presidente, um vice-presidente e um secretário. Parágrafo 2º. O presidente será o secretário municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer. Parágrafo 3º. O vice-presidente e o secretário serão eleitos entre seus conselheiros na primeira reunião, através de voto nominal, para mandato de 2 anos, podendo assim ser reconduzido. Parágrafo 4º. O detalhamento da organização do Condestur será objeto do respectivo regimento interno, elaborado pelos seus conselheiros e aprovados por decreto do Executivo Municipal. Artigo 5º. As despesas decorrentes da presente lei serão atendidas por verbas próprias do orçamento municipal, que poderão ser suplementadas. Artigo 6º. Fica instituído através da presente lei o Fundo Municipal de Desenvolvimento do Turismo, Fundestur, de natureza contábil, vinculado à Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, cuja finalidade consistente na prestação de apoio financeiro para a colocação em práticas as ações e programas desenvolvidos conjuntamente pelo Poder Executivo e o Condestur. Artigo 7º. Constituirão receitas do Fundestur: 1. Dotação orçamentária própria ou os créditos que lhe serão destinados. 2. Contribuições, transferências, subvenções, auxílios ou doações dos setores públicos e privados. 3. As publicações turísticas editadas pelo Condestur e venda do material editado. 4. A participação de renda de filmes e vídeos de propaganda turística do município. 5. As doações de pessoas físicas e jurídicas, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiros. 6. As contribuições de qualquer natureza, sejam públicas ou privadas. 7. Os recursos provenientes de convênios que sejam celebrados. 8. Os rendimentos provenientes da aplicação financeira de seus recursos disponíveis. 9. Transferências, auxílios e subvenções de entidades, empresas ou órgãos internacionais, federais, estaduais e municipais, específicos ou oriundos de convênios ou ajustes financeiros firmados pelo município, cuja aplicação seja destinada especificamente às ações de implantação de projetos turísticos e ecológicos do município. 10. Os recursos transferidos pelo município ou entidades privadas, orçamentários ou decorrentes de créditos especiais e suplementares que venham a ser por lei ou decreto atribuídos ao fundo. 11. Outras taxas do setor turístico ou incentivos fiscais que porventura vierem a ser criados, desde que autorizados por lei. 12. Produto de desenvolvimento de suas finalidades inconstitucionais, bem como a arrecadação dos preços públicos cobrados pelas cessões de bens municipais para eventos da iniciativa privada, bem como a cobrança de preços a ser definidos para a exploração de marketing e merchais de empresas nacionais e multinacionais, nas praças, vias públicas, faixa de areia, na beira-mar e demais áreas institucionais do município, mais o resultado da venda de ingressos de espetáculos e de eventos artísticos, promoções de caráter cultural para fins de arrecadação de recursos, desde que autorizados por leis. Artigo 8º. Os recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento do Turismo, em consonância com as diretrizes da Política Municipal de Turismo, serão aplicados no 1. Desenvolvimento e implementação de projetos turísticos do município. 2. Aquisição de materiais de consumo e permanentes destinados a projetos e programas turísticos. 3. Promoção, apoio, participação ou realização de eventos pela Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, ou em parceria com a iniciativa privada. 4. Divulgação das potencialidades turísticas do município, através dos meios de comunicação de mídia, a nível local, estadual, nacional e internacional. 5. Programas e projetos de qualificação e aprimoramento profissional dos serviços turísticos. 6. Disponibilização de recursos para intervenções urbanísticas representadas por obras civis voltadas ao desenvolvimento turístico do município. 7. Outras atividades que promovam o turismo, desde que aprovadas pelo Executivo Municipal e pelo Condestur. Artigo 9º. As receitas que constituem recursos do fundo serão depositadas em estabelecimentos oficiais de crédito, em conta específica, sob denominação de Município de Xangri-Lá, Fundo Municipal de Desenvolvimento do Turismo, Fundestur. Artigo 10. O secretário municipal de Turismo, Esporte e Lazer será ordenador de despesas com Fundestur,
devendo proceder à movimentação financeira em conjunto com o prefeito municipal, mediante a aprovação prévia do projeto pelo Condestur, seguindo todos os trâmites legais, os controles internos e externos, a legislação financeira vigente. Artigo 11. O fundo criado por esta lei será administrado pela Secretaria Municipal de Turismo, Cultura, Esporte e Lazer, que prestará contas ao Condestur anualmente. Artigo 12. O Executivo regulamentará esta lei em 90 dias, a contar da formação do Conselho. Artigo 13. Ficam revogadas a Lei 1701, de 3 de setembro de 2014, e suas alterações. A proposição conta com pareceres favoráveis do assessor jurídico e da comissão parlamentar competente. Está em discussão por 5 minutos por cada vereador, conforme o artigo 135, inciso 2º do Regimento Interno. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado por todos. Projeto de Lei número 1 de 2026 do Executivo Municipal. Autoriza o Poder Executivo de Xangri-Lá a receber patrocínios da iniciativa privada para a realização de eventos constantes na Lei número 698, de 18 de abril de 2005, Calendário de Eventos Oficiais. Estabelece normas correlatas e dá outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a receber patrocínios de pessoas físicas e jurídicas de direito privado destinados à realização, apoio ou viabilização de eventos integrantes do calendário oficial de eventos do município de Xangri-Lá, instituído pela Lei número 698, de 18 de abril de 2005, observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Artigo 2º. Para os fins desta lei, considera-se patrocínio a contribuição voluntária em bens, serviços ou recursos financeiros, realizado por pessoa física ou jurídica de direito privado, com finalidade de apoiar evento de interesse público, mediante contrapartida exclusivamente institucional, vedada qualquer contraprestação financeira por parte do município. Artigo 3º. Os patrocínios poderão ocorrer por meio de 1. Fornecimento de bens. 2. Prestação de serviços. 3. Cessão de estruturas, equipamentos ou tecnologias. 4. Apoio logístico ou operacional. 5. Apoio institucional. 6. Doações em recursos financeiros. 7. Doações de bens ou prestação de serviços com encargo de divulgação institucional. Parágrafo 1º. Entende-se pelo patrocínio previsto no inciso 7 deste artigo ao ato jurídico formal, a título gratuito, quanto ao desembolso financeiro municipal, pelo qual uma pessoa física ou jurídica de direito privado realiza a entrega de bens ou a prestação de serviços em favor do Poder Executivo, aceitando como única contraprestação a visibilidade institucional prevista no artigo 5º desta lei, observada a devida formalização documental. Parágrafo 2º. Quando se tratar de doação em recursos financeiros provenientes de patrocínio de eventos do calendário oficial, estes serão destinados à conta bancária específica do Fundo Municipal de Desenvolvimento do Turismo, Fundestur, devendo a sua aplicação observar o plano de trabalho do evento e legislação pertinente. Artigo 4º. O recebimento de patrocínio será formalizado mediante termo contrato de patrocínio, instrumento simplificado, do qual constarão no mínimo 1. Identificação das partes. 2. Descrição do evento e do objeto do patrocínio. 3. Descrição do bem, serviço ou recurso financeiro patrocinado. 4. Valor estimado, quando couber, e forma de entrega ou disponibilização. 5. Prazo de vigência. 6. Obrigações do patrocinador e do município. 7. Cláusula expressa de inexistência de qualquer contraprestação financeira por parte do município ao patrocinador, bem como de inexistência de ônus financeiro direto, salvo despesas operacionais ordinárias de manutenção e fiscalização já previstas no orçamento. 8. Cláusula de observância aos princípios da administração pública e às vedações previstas nesta lei. Artigo 5º. Os patrocinadores terão direito à contrapartida institucional consistente em divulgação, visibilidade e promoção de sua marca, observados 1. O caráter discreto, padronizado e impessoal da identificação do patrocinador. 2.
A vedação a qualquer forma de promoção pessoal de agentes públicos. 3. O respeito às normas de publicidade institucional previstas no artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal e na legislação correlata. Parágrafo único. Na divulgação do evento patrocinado, poderá constar a identificação dos patrocinadores em materiais de comunicação, digitais ou físicos, espaços de mídia, sinalização e estruturas do evento, conforme parâmetros definidos em regulamento, vedada qualquer forma de publicidade abusiva, privilegiada ou que possa induzir a confusão entre publicidade institucional e publicidade comercial. Artigo 6º. O recebimento de patrocínio não caracteriza parceria, concessão, permissão ou delegação de serviço público, nem gera vínculo contratual de exclusividade entre o patrocinador e o município, salvo previsão específica, devidamente justificada em regulamento ou edital. Artigo 7º. É vedado ao patrocinador: 1. Exigir exclusividade na exploração comercial do evento, salvo quando tecnicamente justificada de interesse público e previamente autorizada em regulamento ou edital específico. 2. Utilizar marcas, slogans ou materiais que caracterizam promoção pessoal de agentes públicos ou de autoridades políticas. 3. Impor condições que comprometam o interesse público, a livre concorrência ou a finalidade social e turística do evento. 4. Associar sua marca, no âmbito do evento patrocinado, a manifestações de cunho político, partidário, ideológico, discriminatório, ofensivo ou que incitem violência, preconceito ou qualquer forma de violação de direitos humanos. Cinco. Utilizar o evento para divulgação de produtos ou serviços proibidos ou restritos por legislação específica. Artigo 8º. É vedado ao município receber patrocínio de empresas ou pessoas físicas que 1. Estejam impedidas de contratar com o poder público ou declaradas inidôneas por qualquer ente federativo. 2. Possuam condenações transitadas em julgado por crimes contra a administração pública, contra a ordem econômica, por crimes ambientais graves ou por práticas discriminatórias. 3. Tenham, entre seus sócios, administradores ou controladores, agentes públicos do município de Xangri-Lá ou parentes até o 2º grau destes, ressalvados os casos de participação indireta em companhias abertas sem poder de controle. Artigo 9º. A seleção, aceitação e gestão de patrocínios observarão procedimento administrativo padronizado, que poderá incluir chamamento público de patrocinadores a ser disciplinado em regulamento, com vistas a assegurar transparência, isonomia e alinhamento com o interesse público. Parágrafo 1º. Poderá ser dispensado chamamento público em situações de excepcional interesse público ou na ausência de pluralidade de interessados em determinado setor de patrocínio, desde que tais circunstâncias sejam demonstradas em parecer técnico, devidamente fundamentado e ratificadas pela autoridade competente, mantida a obrigação de formalização e de prestação de contas nos termos desta lei. Parágrafo 2º. A análise das propostas de patrocínio considerará, entre outros, os seguintes critérios. 1. Adequação do evento às políticas públicas municipais, em especial as de turismo, cultura, esporte e lazer. 2. Compatibilidade do valor ou do aporte com a dimensão e o público do evento. 3. Regularidade jurídica e fiscal do patrocinador. 4. Inexistência de conflito de interesses ou de riscos à imagem institucional do município. Artigo 10. A execução, o acompanhamento e a prestação de contas dos patrocínios observarão normas específicas a serem definidas em regulamento ou regimento próprio de cada evento ou fundo, assegurando-se transparência, ampla publicidade e mecanismos de controle interno. Parágrafo 1º. Caberá ao órgão gestor do Fundestur consolidar as informações sobre patrocínios financeiros destinados aos eventos do calendário oficial, mantendo o registro atualizado de valores, patrocinadores, eventos beneficiados e relatórios de execução. Parágrafo 2º. A prestação de contas deverá, no mínimo, conter relatório sintético do evento, demonstrativo da aplicação dos recursos, documentos comprobatórios essenciais e registro das contrapartidas efetivamente realizadas em favor do patrocinador. Artigo 11.
As despesas eventualmente decorrentes da operacionalização dos eventos correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, observadas as normas de responsabilidade fiscal, vedada a geração de despesa obrigatória de caráter continuado em razão desta lei. Artigo 12. O Poder Executivo poderá regulamentar esta lei no que couber no prazo de até 90 dias, a contar de sua publicação, inclusive disciplinando modelos de termo de patrocínio, fluxos internos de aprovação e prestação de contas. Artigo 13. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. A proposição conta com pareceres favoráveis do assessor jurídico e da comissão parlamentar competente. Está em discussão por 5 minutos para cada vereador. Com a palavra, a vereadora Mari, PSDB. Boa noite, presidente, vereadores, assistência, comunidade aqui presente que nos assistem via web. Acho pertinente eu comentar um pouco sobre esse projeto de lei, que é um projeto que vem a somar muito no município, justamente porque ele está trazendo, então, a possibilidade de empresas privadas patrocinar os eventos constantes no calendário de eventos oficiais do município. Nós mesmos, vereadores, constantemente a gente vem incluindo eventos no calendário do município. E se a gente visualizar a lei dos eventos públicos, a gente já está com 100 e poucos artigos, ou seja, são 100 e poucos eventos que o município pode fazer, né? E a gente sabe e vem batendo também muito nessa tribuna a questão da aplicação dos recursos, né? Dos recursos próprios do município. Então, essa lei ela vem para somar, justamente para a gente conseguir tirar do papel e executar esses eventos com a possibilidade de patrocínio das empresas. E aí a própria lei já está dizendo que ela foi redigida, né, justamente para preservar os princípios da legalidade, porque se não existe essa lei, a gente não pode receber o patrocínio, e o princípio da impessoalidade, porque justamente vem uma empresa, ninguém vai patrocinar um evento totalmente de graça, existe uma contraprestação. Essa lei está dizendo que a contraprestação vai ser a divulgação dessa empresa que está ofertando patrocínio. Então, essa lei está proibindo contraprestação financeira, mas ela disponibiliza um espaço, que é justamente o que atrai os patrocinadores, então, para eles divulgarem as suas marcas nesses eventos do município. E aí, inclusive, foi pedido com urgência, porque o município ele está tentando colocar em prática um evento muito bacana, que é um evento idealizado por os vereadores dessa casa, que é o Shangri-La Gourmet Fest. Então, a gente passou uma lei nessa casa, onde a gente criou o evento e agora o município tem que conseguir organizar para executar esse evento. Já tinha falado em outros momentos desse evento. É um evento justamente para trazer a extensão do verão. É um evento que vai acontecer no dia 6, 7 e 8 de março, para trazer ainda mais movimento, principalmente para os comerciantes, que vão ter a possibilidade de expor, né, e comercializar alimentações. É um evento muito bacana, que a gente tem que divulgar ao máximo, que ele vai trazer rentabilidade e ele tem um critério social também. Nesse evento vão ser disponibilizadas aulas, né, para as crianças, para aprender a manipular pratos e formalizar pratos com chefes. E esse evento, a princípio, pelo que eu vi no Poder Executivo, ele vai acontecer no bairro de Atlântida, e aí justamente vão fazer um chamamento público para as empresas interessadas aqui em Xangri-Lá, chefes de cozinha, donos de restaurante, donos de quiosques, poderem participar desse evento e comercializar uma comida que tem preço tabelado. Esse aqui é um dos atrativos do evento, o preço vai ser tabelado justamente para proporcionar para toda a população ter uma experiência gastronômica. Então, provar um pouquinho de uma comida, um pouquinho de outra, com um preço acessível para a população. Então, eu quero, sempre que possível, aproveitar tanto a tribuna quanto os meios de comunicação para a gente divulgar bastante esse evento, porque eu acho que é um evento que vem a somar muito ao município. Por enquanto é isso, obrigada. Continua aberto o espaço para discussão por 5 minutos para cada vereador.
Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Aprovado por todos. Pedido de informação número 3 de 2026 do vereador Adalcir Rodrigues da Silva. Requer que o Executivo Municipal informe a esta Casa Legislativa quais são os critérios adotados pela Secretaria Municipal de Saúde para a implantação do método contraceptivo de longa duração, Implanon, no âmbito da Rede Pública Municipal de Saúde. Requer ainda que sejam prestadas as seguintes informações. 1. Por ESF, Estratégia Saúde da Família. Quantas pessoas foram contempladas com a implantação do Implanon no ano de 2025? 2. Por ESF, a relação das pessoas beneficiadas com o envio das informações de forma sigilosa, exclusivamente para fins de fiscalização parlamentar, resguardando-se o sigilo dos dados pessoais e sensíveis, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD. Observação: as informações solicitadas deverão ser encaminhadas em caráter sigiloso para o e-mail pessoal do vereador, aldacirrodrigues@gmail.com, exclusivamente para o exercício da função fiscalizatória. Justificativa: o presente pedido de informação tem por finalidade o exercício do dever constitucional de fiscalização do Poder Legislativo, visando verificar se a implantação do método contraceptivo Implanon está sendo realizada de acordo com os critérios técnicos e de saúde pública estabelecidos pelo órgão competente, assegurando legalidade, transparência, equidade no acesso e correta aplicação das políticas públicas de saúde. Está em discussão por 5 minutos para cada vereador. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Com a palavra, a vereadora Mari, PSDB. 5 minutos, vereadora. Novamente, boa noite, presidente, vereadores, comunidade. Vereadora Adalcir, não me leva a mal, com todo respeito, eu vou votar contra o seu pedido, justamente porque eu entendo que o vereador tem um dever e um direito, né, de fiscalizar todos os serviços públicos, mas a forma como está redigido o seu pedido, até tu menciona ali sobre preservar a Lei Geral de Proteção aos Dados, mas eu entendo que a forma como está redigido não vai preservar a LGPD, inclusive as informações ali que o senhor está pedindo que sejam enviadas no seu e-mail pessoal. Eu entendo que a gente tem um papel de salvaguardar a identidade e a saúde da mulher, principalmente a saúde íntima, são dados íntimos. A forma, a gente questionar a forma como são adotados os critérios, sou a favor de ser questionada, inclusive de trazer a público, principalmente o quantitativo, enfim, mas a relação dos beneficiários eu sou contra. Então, se o vereador optar por redigir novamente em outra oportunidade, tudo bem. Eu acho que, inclusive, esses dados, né, tanto do Implanon como esses dados que envolvem vítimas de violência doméstica, dados de pré-natal, dados, inclusive, que a gente sabe de que a gente tem um grande índice de serviço de combate ao HIV, eles são dados necessários para a atuação do Executivo, que não pode, de nenhuma maneira, ser publicizado, seja para o e-mail pessoal, inclusive, do vereador. Então, por isso que eu voto contra, e, por enquanto, é isso. Obrigada. Continua aberto o espaço por 5 minutos para cada vereador. Com a palavra, o vereador Adalcir, MDB. Boa noite, senhor presidente, vereadoras, vereadores, assistência presente, assistência que nos acompanha pelas redes sociais. Bom, esse é um pedido de informação que eu fiz, né, como vereador de oposição, porque eu não tenho acesso da mesma forma que os vereadores da situação têm. Então, me sinto no direito de pedir para que eu possa exercer meu direito de fiscalização, que é acredito que seja um dos poucos direitos que a gente tem como parlamentar. Coloquei ali de forma muito clara, vereadora Mariana, com relação aos dados sensíveis,
E eu conheço a lei de proteção de dados. Então, me coloco como responsável por esses dados na condição de parlamentar. Eu gostaria que o Executivo, sim, me fizesse essas informações. Continua aberto o espaço por 5 minutos para cada vereador. Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Senhor presidente, Claro, vereador. esse pedido de informação... Podemos colocar o tempo, vereador? Pode. Acho que não entra, não. Minuto, vereador. Esse pedido de informação, ele, como a vereadora colocou, é preocupante. É que tem certas coisas que não cabe a nós, tá? Temos que tomar um cuidado sobre isso aí. Até porque a vida pessoal de cada um, né? Então, temos que tomar um cuidado, tá? Depende do pedido, da informação, sou favorável, mas esse tipo de pedido aí, não, daí não posso ser favorável, tá? Me desculpa o vereador Adacir, mas tem certas coisas que dentro da legalidade, dentro da lei também, eu sou... Não é nós, vereadores, que tem que saber da vida dos outros lá, principalmente alguma coisa que tem de problema. Solicito que o vereador Alexandre assuma a mesa. Boa noite novamente, senhor presidente, vereador. Com a palavra, vereador Cristóvão Wolff. Meio ansioso, né, vereador? Então, boa noite novamente, senhor presidente, vereadoras, vereadores. Ouvindo a vereadora Mari falar aqui e acompanhando a leitura ali, quando eu vejo ali relação das pessoas, eu lembro do curso que a gente fez ainda há poucos dias, onde era orientado que de forma alguma fosse publicado o nome das pessoas, relação das pessoas, para justamente não expor. Acredito que eu não vote nessa situação, mas, de certa forma, o meu posicionamento é de que o nome das pessoas deve sim ser preservado em 100% nessas situações. Em relação a dados, como a Marimene mencionou aqui, deve ser exposto, mas o nome das pessoas eu acredito que deva sim ser protegido, em razão de não, obviamente, não expor as pessoas. Continua aberto o espaço por 5 minutos para cada vereador. Como é uma discussão, né, vereador? É uma coisa que, de repente, o vereador Adacir chega, de repente, dá uma mudadinha, um pedido de informação. Né? A gente não é contra o vereador, pelo amor de Deus, não é isso, né? Todo direito. Só os nomes, né? Está em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Rejeitado por 4 votos a 1. Passamos ao espaço para explicações pessoais. 10 minutos por cada vereador. Com a palavra, a vereadora Mariane Lavieja, PSDB. 10 minutos, vereadora. Mais uma vez, boa noite a todos aqui presente, assistência e que nos assistem via web. Então, agora eu vou aproveitar esse meu último espaço de fala para trazer alguns comunicados e comentar também sobre serviços públicos. Nesse último domingo, eu estive presente num evento maravilhoso que foi o Run Mulher. É uma corrida, né, específica para mulheres, que teve o apoio e a organização da Secretaria de Turismo,
A vereadora Aline também compareceu, servidores aqui da casa. Foi um evento maravilhoso que aconteceu, proporcionando saúde física e também saúde mental, né, que é em decorrência do esporte. É uma corrida maravilhosa que teve ponto de partida a Saba, Beira-Mar, do bairro Atlântida, até a Avenida Central. E foi, inclusive, a primeira vez que eu participei de corridas, assim, na verdade, fiz caminhada, né, de 3 quilômetros. E achei muito bacana. Estou tentando aí mobilizar, quem sabe, para a gente fazer até um evento onde os animais sejam beneficiados, uma corrida deste estilo. Então, parabenizar o serviço público que realmente executou um bom serviço à Secretaria de Turismo. Aí, o segundo ponto que eu tenho é que na semana que vem, dia 20, 21, 22 e 23, finalmente, depois de muita burocracia, nós vamos conseguir executar mutirões de castração de cães e gatos. Esse é um serviço do Departamento Bem-Estar Animal, que tentou uma licitação aí para a contratação de uma clínica veterinária em unidade móvel, um castramóvel, por mais de 4 meses, e encontrou vários entraves aí no setor de licitação, não por parte exclusiva do poder público, um pouco também, mas muito por parte dos licitantes, das empresas, né, que a gente tenta contratar a unidade móvel, e aí vem clínica de toda a parte do Brasil tentando participar para executar um serviço aqui que é complicado, né, porque depois esse ônibus vem, castra e volta para a sua cidade de origem, então está realmente cada vez mais difícil fazer esse tipo de contratação. Por bem, conseguiram, a licitação foi homologada, o contrato agora está vigente e vai acontecer, então, esse primeiro ciclo de cirurgias de castrações. Eu mesma tenho recebido muitas reclamações no meu gabinete, eu sou uma das defensoras da causa animal de Xangri-Lá, e aí a gente está com uma lista de animais inscritos no programa, e agora, com esses mutirões de castração, a intenção é de acelerar e zerar essa fila, né, de castrações. Então, convido, inclusive, todos os vereadores, alguns vereadores aqui da casa também enviaram, assim como eu, como vereadora, enviei emenda impositiva para tentar melhorar ainda esse serviço. Esse convite eu estou fazendo a pedido dos servidores do bem-estar animal. 20, 21, 22 e 23 vai ser priorizado os animais já inscritos no programa, e nessa primeira agenda o castramóvel ele vai ancorar direto no Departamento Bem-Estar Animal, que fica situado ali no bairro Marina. É saúde pública, é controle populacional, é castração. Então, vamos divulgar aí e contar com a presença, né, dos tutores, que a gente sabe que muitos acabam, inclusive, faltando no dia agendado, e aí inviabiliza o controle populacional. Vou falar um pouquinho também sobre a resolução que eu fiz, que foi feita a primeira leitura, a resolução 01 de 2026. Então, estou tentando normatizar, junto com a mesa diretora, a obrigação da gente separar os resíduos sólidos e seletivos aqui na Casa Legislativa. Eu acho que é uma das demandas que a gente mais vem enfrentando em 2026. Agora a gente está vendo muito em questão do nosso veraneio, a questão dos descartes irregulares também de resíduos. É um movimento que a gente vem fazendo atrás de educação ambiental, um movimento que a gente vem fazendo através dos órgãos institucionais, mas a gente tem que sempre primeiro olhar para o nosso umbigo, né? Eu sou uma das pessoas que cobrei aqui, inclusive servidores da casa, que às vezes eu vou acessar uma lixeira e vejo que tem lixo descartável misturado, inclusive com resquício ali de erva mate, de café, enfim. A gente sabe que a nossa casa é a casa do povo, semanalmente a gente tem eventos na casa, né? Hoje teve reunião aqui, no final de semana teve, então a gente tem que dar o exemplo e também proporcionar, né, maiores opções para esses descartes, né, mais lixeiras, mais visíveis. Então, quero construir junto com a mesa diretora que a gente consiga aplicar agora em 2026 essa resolução na casa para darmos exemplo aqui de dentro, né? Falei já também do Xangri-Lá Gourmet Fest, né? Então, em outro momento trago novamente essa pauta. Hoje não tinha outros projetos de lei tramitando na casa. Vou aproveitar também o espaço para falar ainda sobre violência contra a mulher, né? Que é uma pauta latente.
Fiquei sabendo essa semana que a gente teve mais um caso aqui no município, do bairro Centro. Me parece que nas redondezas do Sambaqui. Estou tentando levantar dados, ainda não tenho dados concretos, mas existe uma mulher, uma moradora, que foi vitimada com uma facada pelo seu companheiro. E aí, agora, no final do ano de 2025, nós tivemos um outro caso que resultou em morte, um feminicídio, no bairro Noiva do Mar, quer dizer, numa cidade tranquila como Xangri-Lá, que a gente não via de perto, não conseguia visualizar tantos dados documentados, que é inclusive isso que a gente tenta buscar com a Procuradoria Especial da Mulher, que a gente sabe que existe violência contra a mulher, a gente sabe que existe violência física e emocional, mas a gente não tem dados, a gente não tem registros. É isso que a gente busca construir através da Procuradoria Especial da Mulher. Então, tentei entrar em contato com a família da vítima, ainda não consegui mais informações, deixo a Procuradoria disponível. A ideia é que a gente já está implementando aqui na Casa da Procuradoria, já temos a servidora para atuar na Procuradoria, e estamos construindo pontes. Agora vamos buscar poder judiciário, parcerias com a Universidade de Capão da Canoa, também a Unisc, para a gente trazer também a assessoria jurídica para essas vítimas, e com o lançamento ali, com a mudança do pronto atendimento 24 horas, nós já temos assinados ali a Sala Lilás, que é justamente que vai reunir todos esses atendimentos, sejam aqueles que a gente estava comentando sobre saúde íntima da mulher e os demais, tudo que envolve mulher, desde emocional, psicológica, assistência jurídica e médica. Então, é bom que a gente consiga obter esses dados, porque com dados concretos que a gente avança nas políticas públicas. No mais, desejar uma boa semana a todos. Obrigada. Continua aberto o espaço para explicações pessoais. Com a palavra, vereador Rivael. 10 minutos, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, assistência, aquele que nos ouve pela web. Vereador Dalcir, só também gostaria aqui de justificar o meu voto. Eu verifiquei que o senhor, no ano passado, fez 4 pedidos de informação. Nessa primeira sessão, que foi no dia 5, o senhor fez mais 2. E agora o senhor fez mais 1. Todos eles foram aprovados, exceto esse de hoje. Porque o senhor citou a lei da LGPD, que só por si só já não daria o direito a esse tipo de informação. Mas o senhor não citou a LAI, que é a Lei de Acesso à Informação. A lei não autoriza acesso a dados sigilosos pessoais, apenas garante transparência do interesse público, não da vida privada. Por isso, não vejo fundamentação legal nesse pedido e o motivo do meu voto. Em relação ao assunto do final de semana, acredito que muitos estão aguardando meu posicionamento como servidor, e eu sim, como servidor, eu sempre vou defender o servidor. Mas defendo aquele servidor que realmente merece defesa. Aquele servidor que cumpre com o seu papel, que faz jus ao seu salário, que sabe tanto do seu direito quanto do seu dever. E eu tenho absoluta certeza que o chapéu não serviu para a grande maioria dos servidores. E eu me incluo entre eles, porque eu sei do trabalho que eu desempenho, bem como dos meus colegas. Então, talvez o que nós estejamos questionando aqui foi a forma como foi feita a exposição. Por quê? Porque para isso nós temos mecanismos que são sindicâncias investigatórias, nós temos o PAD, que é Processo Administrativo Disciplinares, que tem justamente para isso. Quando se tem alguma irregularidade ou algum fato, ele deve ser apurado, devidamente apurado, e sim, se necessário, tomado as devidas providências. Que o PAD, ele pode dar tanto a advertência,
ele pode dar suspensão até a exoneração. Então, temos sim meios para, se for o caso, apurar esses servidores que foram informados. Em relação à terceirização, sim, é um assunto delicado, é um assunto polêmico, porque nós temos que, de fato, encontrar um caminho para que a gente possa andar em mão dadas a terceirização com o serviço público via concurso. Por quê? Porque nós temos um regime próprio, chamado RPPS, que é o nosso fundo do servidor, para aqueles que se aposentam, quando se aposentarem, vão se aposentar por este fundo. Então, nós precisamos que ele tenha recurso para depois aportar aqueles servidores que lá na frente, ou enfim, conforme o seu tempo for concluído, ele possa aposentar. Então, talvez essa seja uma preocupação que a gente tem que estar sempre atento, né? Agora, tivemos um concurso e esperamos que, se chamado esses servidores que foram aprovados, com certeza vamos dar aí um suspiro, uma sobrevida no nosso RPPS. No mais, queria agradecer, né, dizer que estou muito feliz, completando 1 ano de casa, meu primeiro ano como servidor, então muito feliz de estar aqui, né, sei que já avancei em muitas pautas que gostaria, ainda tem muitas que avançar, mas enfim, para quem realmente, né, teve um início, para mim também é um fato novo, diferente de muitos que já estão aqui há mais tempo, é um processo, é um caminho a ser trilhado, e eu estou muito feliz pelo que até aqui eu consegui realizar. Claro que não foi sozinho, foi a ajuda de todos, né, porque ninguém faz nada sozinho. Então, queria agradecer por todos aqueles que me ajudaram e dizer que estou muito feliz de estar nessa casa. Desejar também uma feliz semana para todos, aí, uma semana abençoada, e que Deus abençoe. Boa noite. Continua aberto o espaço para explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Adalcir, MDB. Boa noite, senhor presidente, vereadoras, vereadores, assistência presente, assistência que nos acompanha pelas redes sociais. Bom, sobre o pedido de informação que eu fiz, o objetivo não era expor ninguém. O objetivo era apurar uma denúncia, né, e que eu tenho que buscar outros meios, e com certeza farei. Bom, eu tenho me dedicado a ouvir a nossa comunidade, ir até os locais, fazer alguns vídeos, e tenho recebido algumas críticas, alguns elogios, e para aqueles que me criticam, né, eu vou dizer que vou continuar fazendo de forma respeitosa e vou, né, cobrar sim do Executivo melhorias no nosso município. Fiz um vídeo na rua Leão Marinho, onde estava realmente um lixão lá. Fui na Secretaria de Obras, aproveitei a minha visita ali no Parque de Máquinas e comentei ali com o secretário de Obras, o responsável, o Geloí, e disseram que iam fazer. Eu quis e fiz o vídeo justamente para mostrar, né, o que não deve ser feito, né, pela comunidade. É um local, né, entre 2 condomínios, no bairro Marina, estava realmente muito feio, muito horrível, um odor insuportável. Peço ao Executivo, né, que naquele ponto ali, que é um ponto de descarte, de forma irregular, que tome algumas providências, e uma delas a instalação de câmaras para punir os responsáveis. Recebi também alguns comentários na minha rede social, dizendo que tem que ser denunciado. Sim, eu peço para a comunidade que, se vê alguém, né, descartando de forma irregular, que fotografe a placa e passe para o Poder Executivo para que possa ocorrer as punições. O que cabe a nós, vereadores, é fazer isso que a gente tem feito, pedir para o Executivo limpar, porque depois de sujo, quem é que vai limpar? Se é um espaço público, quem deve limpar é o poder público, e por isso vou continuar fazendo. Deve circular também essa semana mais 2 vídeos também, solicitados por pessoas veranistas, pelo pessoal dos quiosques,
Quero comentar um deles agora aqui nessa tribuna, que é o conflito que está havendo em algumas áreas do nosso município à beira da praia, com relação a espaços, né, que, segundo os quiosqueiros, os barraqueiros que utilizam a faixa de praia, estão tendo que competir com algumas canchas, né? Não sei se isso tem a autorização da prefeitura, mas eu peço ao executivo, à Secretaria de Turismo, que olhe, porque os quiosqueiros, eles participaram de uma licitação, eles estão lá e precisam comercializar, precisam ganhar o dinheiro para pagar os impostos, pagar a concessão e também ganhar o dinheiro. Então, peço ao executivo, está havendo sim esse conflito na beira de praia, eu mesmo presenciei alguns em Atlântida, o pessoal querendo usar o uso de força lá, para não deixar as pessoas montarem algumas estruturas, que tem espaço. Eu acho que o poder público ele tem que agir sim e definir espaços que nós temos. Claro que com o aumento de condomínios, cada vez mais vamos ter menos espaço, e por isso a gente precisa que o poder público intervenha na organização junto à nossa beira de praia. Fiz um vídeo também, que deve circular, também por pedido de veranistas, dos banheiros químicos. Pasmem, segundo eles, foram 5 dias sem a limpeza dos banheiros. Durante 5 dias, imagina um banheiro químico não limpo. Então, peço ao executivo, fiscal do contrato, que olhem para essas questões, porque é a imagem do município. Imagina o veranista precisando usar um banheiro, encontrar um banheiro em más condições. Então, esse vídeo deve estar circulando também, e eu peço ao executivo que dê uma olhadinha ali com relação aos fiscais, porque tem porta que não tranca, relatos é que as mulheres vão utilizar o banheiro, aí tem 2 banheiros e os 2 banheiros femininos, então realmente tá ruim. Recebi também informação que trocaram o local dos banheiros, tiraram da calçada e colocaram do outro lado, e não fizeram sinalização, porque as pessoas acabam estacionando e trancando. Então, peço também à Secretaria de Obras, se vão deixar o banheiro ali, tem que sinalizar de proibido estacionar. No mais seria isso, quero desejar a todos uma boa semana e boa noite. Continua aberto o espaço para explicações pessoais. Com a palavra, a vereadora Aline, PSDB. Boa noite, senhor presidente, vereadores, vereadoras, assistência e todos que nos assistem pelas redes sociais. Senhor presidente, quero dar os parabéns à organização da corrida que aconteceu em Atlântida nesse domingo, a Rum Mulher, onde mais de 400 mulheres, né, estiveram participando, incentivando uma a outra. Parabéns aos organizadores, aos servidores da administração que estiveram envolvidos nessa organização, como Secretaria de Trânsito, de Obras e a Secretaria de Turismo, onde eu e a colega vereadora Mari também participamos na caminhada. E quero aproveitar aqui, senhor presidente, para pedir, né, para o secretário de Turismo ou ao Joel dar uma atenção à realização da reforma do campo de futebol do bairro Guará, onde já foi realizada a contratação da empresa, né, mas a obra ainda não iniciou. Então, a gente sabe que agora no mês de março inicia o futebol, então eu faço esse pedido por mim e faço também a pedido dos veteranos do bairro Guará, para dar essa atenção, senhor presidente, para que essa obra possa sair o mais breve possível, né, já que essa contratação já está pronta. Quero agradecer também aqui ao secretário Wolff, à servidora Maíra, né, pela atenção de sempre aos meus pedidos,
realizados pelo meu gabinete sobre quebra-molas. Tivemos a informação que, a partir agora do final do mês de janeiro, início de fevereiro, alguns quebra-molas serão instalados. Então, tenho muito que agradecer a atenção, né, dessas secretarias, que sempre que a gente está precisando, eles dão uma atenção. Porque o nosso trabalho de vereador é esse, né, é andar pelas ruas e estar aqui representando, né, cada morador com muita responsabilidade. Então, tenham todos uma boa noite e um bom retorno aos seus lares. Continua aberto o espaço para explicações pessoais. Solicito que o vereador Alexandre assuma a mesa. Com a palavra, o vereador Cristóvão Wolff, PP. Boa noite, senhor presidente, vereadoras, assistência. Cumprimentar nosso servidor Tiago, lá está sempre prestigiando. Oswaldo também. Bom, quero agradecer, aliás, parabenizar e agradecer à Brigada Militar, porque sempre que a gente tem algum evento, eles estão nos apoiando e nos ajudando. Parabenizar as vereadoras pela participação na caminhada, na corrida. Sempre que a gente faz um evento, o turismo nunca faz sozinho, a gente sabe disso. Mas agradecer, então, a Secretaria de Obras, Secretaria de Trânsito, que sempre estão apoiando para que esses eventos aconteçam. Parabenizar também o Executivo e a Secretaria de Turismo. Essa semana foi adiado, na semana passada, em função da chuva. Essa semana teve o show do Guri do Uruguaiana aqui. Eu vi que tinha bastante gente prestigiando, então acredito que tenha sido bem legal. Então, parabenizar o Executivo pela iniciativa. Lembrar a comunidade que está ocorrendo o Beach Games ali na Atlântida. Começou, se não me engano, em 2021, o Beach Games, e ele tem tomado bastante espaço. Eu não sei, talvez seja isso que o vereador Adalcir se manifestou sobre talvez o espaço para as quadras. É lógico que todo evento ele tem uma licença e é planejado com um longo tempo para poder chegar no dia do evento. Hoje, por exemplo, do dia 12 ao dia 18, está tendo beach tênis, futevôlei, vôlei de praia, fute-mesa, e agora, esse ano, estão estreando o nado a mar aberto. Quero ver se eu vou lá prestigiar para entender como é que funciona. Mas essa novidade que está sendo criada aí pelo Beach Games. Começou só com beach tênis, e ao longo do tempo eles vêm tomando espaço e crescendo. Claro que a gente não vai tomar a praia toda, mas eu vejo muitas pessoas vindo de Capão para cá, fugindo daquela correria lá para vir prestigiar uma coisa que é uma coisa para a família, para todas as pessoas, com respeito, sem bagunça. E isso é lógico. Às vezes as pessoas que querem ir para a praia e ficar lá no espaço, o fato de ter uma estrutura grande montada ali faz com que as pessoas se incomodem. Mas eu tenho certeza que ali tem pessoa educada fazendo coisa boa. Às vezes tu vai para outra praia, como foi mencionado esses dias pelo vereador Giovanni, da briga, da bagunça. Aqui as pessoas são, graças a Deus, educadas. E é esse tipo de gente que a gente quer que venha no nosso município cada vez mais. Lembrar a nossa população, principalmente quem vai tomar banho de mar, se atentar nos horários das guaritas. Tem no site da prefeitura, tem ali o horário que os guarda-vidas estão ali para atender a população. Então, lembrar, antes de ir para a praia, procure consultar sobre isso, o horário que está lá o guarda-vida, e principalmente se banhar perto das guaritas, onde tem os guarda-vidas atendendo a população. Essa semana eu tive acompanhando, não sei se outro vereador foi, mas acompanhando de perto uma reclamação que tinha lá do lado do condomínio Casa Hermosa, falando sobre esgoto, e aí as pessoas vêm julgar, assim como a gente faz julgamento errado às vezes, julgando que era o condomínio Casa Hermosa que estava jogando esgoto lá a céu aberto, que era o condomínio, que era o município, que era a Corsã, e eu procurei estar perto quase todo o tempo lá enquanto eles estavam tentando drenar a água da volta para entender o que realmente tinha acontecido. E o que tudo indica, alguém rompeu um cano de esgoto ali e estava realmente poluindo, pelo que dá a entender ali. A Corsã vai se manifestar, ou já se manifestou lá, para tentar ver e penalizar quem fez isso,
mas só para dizer, não era o condomínio, não era o município e não era a Corsã. O que eu vi lá, na verdade, foi um esforço gigantesco da Corsã. Cito aqui o Fabiano, o Luiz também, Luiz Borba, o Fabiano aqui da Rio Camisa, o Fabiano, o Luiz lá da Marina. 2 moradores nossos aqui correndo o tempo inteiro, ficando até tarde, meia-noite, madrugada lá para resolver um problema que alguém gerou. E eles estavam lá tomando, como se diz, tomando pedrada e dizendo que era a Corsã que tinha feito o erro. Então, vou deixar aqui claro que não era a Corsã, pelo que tudo indica. O vereador Adalcir manifestou ali sobre a situação dos banheiros. Eu fui procurado também por algumas pessoas, no que diz respeito aos banheiros, sobre a situação da limpeza. Eu não tive esse conhecimento, vou tentar descobrir por que não está sendo limpo. Tem uma empresa que fornece o banheiro, automaticamente ela tem que fornecer a limpeza. Não sei se trocou a empresa, o que é, mas tentar consultar com o fiscal de contrato, ver por que está acontecendo isso. Sobre a localização dos banheiros, a reclamação que eu tive é que o banheiro estava na calçada. A calçada, as pessoas querem ir e vir pela calçada. Não vão estar entrando no meio da rua, descendo para a rua, para você ter o risco de ser atropelado. Então, foi colocado o banheiro, se não me engano, do outro lado da calçada, imagino que seja essa a reclamação, para poder as pessoas terem acesso livre à calçada. É tão simples, né? Pedir, então, para o executivo, eu vou fazer esse pedido por ti, para que seja só virado de ladinho a porta do banheiro, para que fique um de frente para o outro, ou um de costa para o outro, para que as pessoas possam estacionar o carro colado no banheiro, e a porta fique de lado. Não vai ter problema nenhum para quem estiver transitando ali, nem para pedestre, nem para quem está usando o banheiro, nem para carro também. Outra situação, vereador, quero citar aqui, fico feliz demais com a oposição, vocês sabiam? A oposição é aquele que, às vezes, a gente tenta, nós, da situação, a gente tem uma visão, a oposição tem outra. E eu fico feliz que o senhor realmente esteja empenhado e trabalhando. Porque assim o senhor está mostrando que o senhor se elegeu para cobrar, assim como nós. Eu falei semana passada aqui, não passo a mão na cabeça de ninguém, não fico em cima do muro, cobro de quem tiver que cobrar, não peço favor, não peço nada de cargo e não deixo de cobrar esperando o cargo. Então, lhe agradeço pela sua ajuda, contribuição que o senhor vem dando ao município, quando o senhor cobra. Isso, o senhor faz seu papel como vereador, assim como eu faço. Agora, mencionei aqui, no pedido de providência, a situação lá do arpoador, que alguém foi lá e começou a colocar um lixo, e veio outro, colocou outro lixo, e a rua está sendo tomada por lixo. De novo, eu já falei aqui algumas vezes, é pessoa de bem que faz isso? É lógico que não. Aí fui cobrado porque o município está cobrando dos caminhoneiros para colocar o lixo lá no ecoponto. Nunca foi responsabilidade do município, caminhão, caçamba, 608, F4000, nunca foi responsabilidade do município receber esse tipo de material, nem quando era ecoponto aqui, nem lá na Rainha. Sempre eles foram lá na Tracil. Aliás, a Tracil vive disso, é uma empresa. Imagina se fosse todo mundo largar de graça lá e o município arcar com tudo isso. Então, sobre a situação lá da Marina, mais uma vez, eu estou aqui cobrando e dizendo que o município não fez a parte dele no limpar. Colocaram o lixo lá, alguém por descuido ou por relaxo, mas agora o município tem que limpar, como bem o senhor falou, e é verdade. Eu não vi o seu vídeo, eu não ouvi o seu vídeo ali, mas eu vi um vídeo circulando sobre melancia, né? Se não me engano, é isso que o senhor botou ali, agora no final da tarde, se é isso. Um monte de melancia jogado num canto ali. Eu não sei se o senhor quiser me responder também, pode responder. O vídeo traz entulhos, colchões, telhas, e aí aproveitaram e jogaram as melancias. Bem, eu só via, o que me chamou a atenção foi o verde da melancia. Ou foi um cara que come muita melancia, ou um cara que vende melancia, um caminhão, ou um cara de uma fruteira, mas com certeza é alguém que não está preocupado, nem comigo, nem contigo, nem com o município, só quer arrecadar. É importante a gente identificar quem seja esse, para que se ele pediu o alvará para o município aqui, pegar o alvarazinho dele de novo. Porque ele só quer levar nossos pila e deixar o relaxo dele para nós aqui. Talvez na cidade dele, ele não faça isso. Eu estou dizendo talvez, porque eu não sei quem é. Mas eu digo que é alguém sem cuidado, é alguém que não é muito caprichoso, eu tenho certeza. Boa noite a todos. Cumpridas as discussões preliminares e a ordem do dia, declaro encerrada a sessão e convido a todos para a próxima sessão ordinária
segunda-feira que vem, dia 19 de janeiro de 2026. Esta casa deseja a todos uma semana abençoada.